Números capítulo 33, e o versículo 42 diz: Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Esta é a 36ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Aqui nós vamos ver uma provisão no sentido mais profundo, porque quando estivemos estudando lá em Zalmona, nós tivemos uma visão clara da condição do coração do homem diante de Deus. Ali, Israel viveu uma experiência terrível diante do Senhor. Eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Eles começaram a desdenhar da graça e da provisão de Deus. Os textos relativos a estas duas estações se encontram aqui no capítulo 21 do livro de Números. E aqui nessa estação nós podemos ver o quê? A provisão de Deus. Não somente a questão do pecado do homem, mas a provisão de Deus. Aquilo que Deus fez em Cristo. Porque a palavra de Deus, aqui no capítulo 21 de Números, nos mostra alguns detalhes da condição do coração do homem diante de Deus. Diante de Deus, o coração do homem, se não foi tratado pela provisão de Deus em Cristo lá na cruz, esse coração está caído, é um coração de trevas, é um coração condenado. Nós temos da parte de Deus uma promessa que Ele há de nos dar a vida eterna no seu desfrute máximo na era vindoura, mas essa vida eterna, ela já reside dentro de nós. Um dia nós iremos entrar para dentro desse desfrute eterno desta vida. Mas hoje, em Cristo Jesus, pela salvação, nós já temos a eternidade dentro de nós. Deus prometeu dar-nos um novo coração. E dentro deste coração, Ele coloca o seu Espírito, para que esse Espírito possa nos fortalecer e assim Cristo possa habitar ricamente este coração, o nosso homem interior. Quando você lê esse versículo 42 de Números 33, diz: partiram de Zalmona, saíram de Zalmona. Graças a Deus que a vida cristã, ela tem esses aspectos de experiências e nós podemos sair. Um dia eu e você estivemos nessa condição de pecado, de trevas, de morte espiritual. Mas Deus em Cristo Jesus nos deu vida. Deus fez uma provisão através do seu Filho Jesus por nós lá na cruz do Calvário. E hoje podemos ver que a vida cristã é assim. Sempre estamos saindo de uma experiência e entrando noutra. E nós temos que olhar para isto. Porque Zalmona nos mostra o aspecto negativo dessa experiência deste povo. E Punom é a resposta de Deus à condição do homem, que segundo vemos em Zalmona. Você vê que ali o povo se rebelou contra Deus. Ali eles desprezaram a graça de Deus. E o que aconteceu? Eles foram mordidos por serpentes. Os textos relativos a estas duas estações se encontram aqui em Números, capítulo 21. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês. Vamos ler os versículos 4 a 9. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, deste pão nojento. Esta é a palavra que está no original. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo.
Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. Será que todo mordido que olhar para ela verá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Somente até aqui. Estes textos são muito importantes. É interessante notar que, nesse estudo dessas estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, que eles passaram por muitas estações difíceis. Sempre estiveram em situações difíceis. Mas é importante você perceber que logo na estação seguinte, Deus lhes dá uma estação de restauração. Em muitas ocasiões aqui vimos jornadas difíceis, mas você vai ver sempre Deus conduzindo o seu povo a uma jornada de refrigério. Sempre é uma lição nova para aprender. Lá no Salmo 30, e o versículo 5, o salmista disse assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nestas lições que temos aprendido, em todas estas jornadas, nós vemos Deus tirar o seu povo de situações que revelam a própria condição deles. É como que Deus tirando eles deles mesmos, da confiança própria, da sua força carnal, tirar do velho homem, libertar eles do seu ego. Por isso, irmãos, irmãs, passamos por experiências duras e às vezes difíceis de suportar, mas podemos sim suportar porque Deus sabe que podemos suportar. E Deus faz isso para tratar com a nossa carne, tratar com a nossa vida natural, tratar com a nossa confiança própria. Quando você vai para o livro de Levítico e você estuda ali os sacrifícios no livro de Levítico, você pode ver uma tipologia perfeita da obra da cruz, onde o Senhor Jesus Cristo realizou por nós a remissão, a obra da remissão dos nossos pecados. O Senhor Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar de tudo que fizemos. Embora nosso maior problema não é o que fizemos, e sim o que somos. Fazer de vez em quando uma coisa má não parece ser um problema tão grave, mas quando se descobre que sempre estamos fazendo coisas más, é porque descobrimos que não só fazemos coisas vis, coisas más, senão que fazemos estas coisas porque nós somos maus. Você descobre isto. Você só pratica estas coisas porque você é mau por natureza. Amados, nós não podemos nos enganar. Não somos pessoas boas em nossa natureza. Nós temos que nos convencer disso. Por isso nós necessitamos do tratamento de Deus na nossa carne, na nossa vida natural. Por isso nós temos que negar a nós mesmos e levar sobre nós a cruz de Cristo. Talvez muitos de nós não sabíamos disso. Quantas pessoas confiam em si mesmas? Quantas pessoas acham que elas são boas demais? Nós sabemos, depois que você começa a caminhar com Deus, fica visível isso para você. Depois que você passa a caminhar com Deus, você vê sua própria condição, você vê sua própria natureza. Quando você caminha com Deus, você descobre como é difícil andar com Deus, como é difícil andar de acordo com o padrão do caráter de Deus. Você vê que isso não é fácil, é difícil. Sabe o que é fácil? Fácil é ser hipócrita. Fácil é ser mentiroso. Fácil é ser avarento. Fácil é ser amante da luxúria. Parece que o pecado é fácil. Difícil é ser honesto, ser puro, é ser misericordioso, ser generoso, é ser santo, é ser verdadeiro. O problema não é superficial. Deus sabe que o nosso problema é um problema radical. Nós não somos pessoas boas que às vezes fazemos coisas más. Nós somos seres maus que às vezes fazemos coisas boas. E o que isso revela? Revela a nossa mais extrema necessidade de Deus na nossa vida. O quanto nós precisamos ser tratados por Deus, ser trabalhados por Deus, ser transformados por Deus. Como nós precisamos viver uma vida controlada pelo Espírito de Deus. Como as pessoas acham difícil andar no Espírito Santo, mas não acham difícil andar na carne. Andar na carne
É uma questão natural na nossa vida. Por isso, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Seguir o Senhor é andar no seu caminho, andar na sua vontade, andar à altura do seu caminhar. Porque quando a Bíblia diz para nós segui-lo, ele diz na sua palavra que os seus caminhos são muito mais elevados do que os nossos. Andar com ele é andar nas alturas. Mas é para isso que nós fomos chamados. Hebreus 3:1 diz que nós fomos chamados para uma vocação celeste. Nós somos participantes de uma vocação celeste. Nós não fomos chamados para viver uma vida medíocre. Nós não fomos chamados em Cristo Jesus para viver uma vida de pecado. Deus sabe da nossa condição? Sabe. Deus sabe o quanto nós podemos errar ainda? Sabe. É por isso que Ele não desiste de nós. É por isso que Ele está trabalhando em mim e em você. Às vezes parece muito duro. Às vezes parece que você não vai suportar. Mas quando você olha para Ele, e esse é o princípio, nós temos que olhar para Ele. Nós temos que estar com os nossos olhos postos sobre Ele. Porque se por um momento nós deixarmos de focar o Senhor, nós jamais vamos conseguir viver a vida cristã adequadamente. Se nós perdemos o Senhor de vista, nós jamais poderemos viver uma vida de vitória. Porque uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, não é a vida que eu consigo pelo meu próprio esforço. É a medida do esvaziamento. É a medida que eu vou reconhecendo que eu não sou nada e que Ele é tudo. Que a minha vida cristã vitoriosa está em viver Ele. Isto é, em que Ele seja em mim a vida. Esta é a vida que vence, esta é a vida vitoriosa. Não é a vida que eu tenho pelas muitas práticas de coisas boas que eu procuro fazer, mas o quanto eu nego a mim mesmo. Eu preciso reconhecer o quanto sou falho. Eu preciso reconhecer o quanto eu careço da constante misericórdia do Senhor na minha vida. Eu preciso reconhecer que a cada dia tenho que renunciar a mim mesmo. Tenho que desistir do meu eu para que Ele apareça, para que sua vida se manifeste. Isso é tomar a cruz. Porque esta natureza, ela é uma natureza atrevida, ela é uma natureza que não se converte, por isso que ela tem que estar crucificada na cruz. A cruz é o remédio que Deus tem para nos libertar da força da natureza da nossa carne. Você vê isto? Isto é sério? Isto é muito sério. Mas Deus providenciou para nós algo em Cristo. É disso que Ele quer que nós tenhamos consciência. Porque Ele quer que você veja toda esta riqueza nele. Toda essa riqueza da provisão que Ele tem para nós em seu Filho Jesus. Que Deus, de uma forma poderosa, venha abençoar a tua vida. Que Deus venha falar ao teu coração esta maravilhosa realidade da necessidade que nós temos de negar a nós mesmos e que Cristo seja vida em nós, mas uma vida com expressão, como realidade, nada religioso, mas com realidade espiritual. Que Deus ganhe o teu coração, que essa palavra venha fortalecer o teu espírito e mostrar a necessidade que você tem de aceitar a cruz, porque a cruz não é uma imposição de Deus, a cruz tem que ser uma decisão nossa. A cruz é uma decisão que nós temos que tomar. Nós temos que desejar a cruz de Cristo. Nós temos que amar, viver a cruz de Cristo. Porque, irmãos e irmãs, isso nos corrige de tantas coisas. Isso nos traz mais e mais para uma vida de intimidade com Deus. Isso mostra para nós o quanto nós somos dependentes, extremamente carentes de Deus. Que Ele venha nessa tarde falar ao teu coração e te abençoar com esta palavra.